pessoal, tudo bacana? Eu sou a Indy do Mon Petit Poisson e dessa vez vocês estão assistindo um vídeo novo da coluna O Mais Legal de. Desse mês eu tô falando do Mais Legal de julho, isso aí. Durante o mês de julho, algumas resenhas foram ao ar e depois, quando acabou o mês, eu fiz uma votação perguntando qual dos livros que tinham sido resenhados, vocês gostariam que eu falasse um pouquinho mais, que batesse um papo com vocês. E aí é essa coluna, e vocês votaram em Um Caso Perdido, que é o Hopeless. Bom, esse livro ficou na média aqui no blog. Foi um livro que não é que eu tenha, assim, eu não amei, mas também não odiei, ele ficou no meio termo. Eu fiz algumas considerações na resenha e vou falar um pouquinho mais, porque na verdade não foi o primeiro livro da autora que eu li. Considerações sobre o livro, a tradução e o porquê de algumas coisas. E aí a gente vai bater esse papo hoje sobre Um Caso Perdido. Então, é isso. Bom, para começar, como eu falei na resenha, não foi o primeiro livro da autora que eu li. Já li coisas mais legais dela. Eu acho que ela escreve relativamente bem, mas eu acho que ela tem um sério problema. Ela gosta de fazer séries, né? E quando eu vejo o material dela, eu acho que é para ser um livro só. E quando ela começa a esticar, isso meio que acaba comigo, porque eu vejo que não tem história para aquilo. E eu não sei vocês, mas eu pego birra. Então, se eu gostar de um livro e o segundo for ruim, e o terceiro, e assim sucessivamente, numa série, eu pego birra com o negócio todo. Eu falo, caraca, agora eu odiei, não vou falar, não gostei de mais nenhum. Então, isso que aconteceu um pouco dela. Eu já tinha lido Métrica, que eu achei bem legal. Eu fiz algumas considerações para vocês que não viram aí. Em alguns dos resumos do blog eu falei de Métrica. Quando ela passou para o segundo livro, que era a Pausa, eu falei, caraca, tudo aquilo bacana que eu levantei no primeiro livro, ela vem e me deu um corte. E vai colocar exatamente o que eu falei que foi legal, né? Tipo, não ter isso foi legal, ela vai lá e coloca. Então eu acabei meio que me decepcionando por causa disso. Quando chegou em Um Caso Perdido, foi até uma situação engraçada, porque eu estava lendo um outro livro da autora ao mesmo tempo, em inglês, que se chama Maybe Someday. E aí foi inevitável comparar, porque assim, gente, eu não tô nem comparando autores diferentes, eu tô comparando a mesma autora criando uma história. O Maybe Someday, não tem continuação. A princípio não tem, tá? Eu olhei lá no Goodreads, não tem. E quando eu tava lendo a história, o jeito que ela narrou aquilo, eu falei, por que Hopeless não pode ser assim? Por que Um Caso Perdido não pode ser assim? Então, foi isso que eu fiquei nessa comparação. E aí também tem essas coisas do livro. O livro não é muito grande, o livro tem 350 páginas mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas fica nessa vibe. Uma coisa que me irritou é que a gente só começa a saber da história mesmo na página 200. Literalmente, quase. E isso pra mim é muito ruim, porque eu preciso passar da metade do livro pra saber de alguma coisa. Gente, um clímax do livro vir depois da metade do livro é muito ruim. Porque você começa a criar uma puta expectativa. Desculpa, eu acho que eu não posso falar palavrão, mas vocês entenderam? Você cria uma expectativa muito grande. E claro que quando você vem criando. Quando você chega e lê aquilo, você fala, tá, era isso? Isso faz você vir no inversamente proporcional, né? Você cria uma coisa, expectativa, e você desce muito rápido. E aí, quando ela começou a explicação da coisa, ela correu, porque ela não tinha mais páginas para explicar o que ela levou um tempão para nos contar. Então isso pra mim foi uma coisa que já foi um ponto negativo na história. Ela enrola muito nas 200 primeiras páginas. A gente tem a protagonista fazendo mimimi, eu não sei o que eu quero da minha vida, eu acho que a minha vida não tá legal, eu acho que eu poderia pensar em mil coisas. Beleza, eu acho que a adolescência, gente, eu entendo que é um momento que a gente tá se descobrindo, eu não tô negando isso. Eu não acho que a garota não deveria ter de mimimi, não é esse o problema, mas eu acho que você levar 200 páginas de mimimi também é puxado, sabe? E ela tinha tanta coisa pra falar. Eu acho que ela podia ter trabalhado mais a relação que a menina tem com a mãe dela, uma relação um pouco estranha, porque isso foi um outro ponto que eu levantei. O livro é mais ou menos do presente, ele não é passado há 20, 30 anos atrás, ou se foi passado, isso não deixa claro, tá? Então, assim, se foi passado, se passa em 30, 40 anos atrás, não deixa claro. Então, pra mim, o livro tá narrado no presente, até pelas coisas que aparecem. E aí,
eu estranhei o seguinte: a mãe da garota não deixa ela ver televisão, não deixa ela ter celular, não deixa ela fazer nada e ela estuda em casa. Estudar em casa é o de menos, tá, gente? Porque nos Estados Unidos isso é comum. Aqui no Brasil não é comum, aqui no Brasil não pode, inclusive. Mas nos Estados Unidos tem alguns estados que tem uma lei que permite. Parece que tem que ter uma lei que permite os filhos estudarem em casa, porque senão aquela... direitos constitucionais que você, né, toda criança, né, como é que é? As pessoas têm direito à educação, à saúde, aquela coisa básica que tá lá na Constituição. É por isso que aqui no Brasil a gente não pode estudar em casa, porque o Estado tem que garantir direito à saúde, à educação, essas coisas todas. Enfim. Então, nos Estados Unidos isso é comum. Não entrei no mérito por causa disso. Mas, gente, pelo amor de Deus... Um adolescente não usar um celular, não ter um negócio, não pedir pra mãe, não encher o saco, mãe, eu quero um celular, eu quero ver televisão, gente. Em que mundo a gente vive? Não vou entrar no computador? Ah, gente, para com isso, sabe? Isso pra mim foi um ponto muito negativo. Desculpa, mas a história pra mim, ela tem que ser plausível, gente. É uma coisa de olhar, de fazer resenha. Eu fui atrás de um montão de informação até na hora de montar essa resenha, que eu falei, eu vou ser muito destrutiva. Mas, gente, o enredo da história, ele tem que ser plausível. E nos dias de hoje, um adolescente não ter celular e não ligar, não ter televisão e não ligar, não ter um computador e não ligar, não é normal. Não é normal. Você pode falar assim, ai, Andy, mas sei lá, se ela vivesse num rancho, se ela vivesse tipo no Alasca, um lugar meio deserto, eu até levava em consideração. Mas ela mora numa cidade, gente. Ela mora num município, tá, não vou dizer numa cidade tipo Rio de Janeiro, porque não é. Mas ela mora num município um pouco do interior, mas que não é interior roça. Né? Pelo menos não é isso que é a descrição. Então, assim, eu achei isso muito improvável já. E segundo, que aí é normal, né? Isso aí é normal, todo mundo achou super normal, adolescente não ter celular, não ter nada, ninguém levantou essa questão. Mas a garotinha trazer os meninos pro quarto dela pra dar uns amassos é normal. Oi? Gente, eu tenho o dobro da idade da protagonista, quase, né? Um pouquinho a mais. No final do ano, o dobro, praticamente. Né? Não, ela tá fazendo 18, um pouco menos. Quase. Mas assim, eu sei de adolescente, todo mundo que tem mais de 16, 17 anos já foi adolescente, a gente sabe como as coisas funcionam. Mas caraca, a mãe não ouvir numa casa pequena que ela diz que só tem 2 quartos, gente, não dá, cara. Eu não me conformo com essas coisas, sabe? Tipo assim, quem lê dá a impressão que você mora numa mansão. Eu tenho 15 quartos, eu tô numa ala e a minha mãe está em outra, porque só isso justifica ela trazer os garotos pra dentro de casa e a mãe não ligar, e aí o celular, não ter o celular e não assistir televisão é super normal. Não, gente, não aceitei isso, pra mim não foi plausível. Eu já comecei batendo ponto aí desse enredo. Então, pra mim, quando ela começou a falar isso no enredo, junto com esse mimimi de 200 páginas de não sei o que quero da minha vida, eu não sei quem sou, isso começou a afundar, sabe? Eu acho que a autora poderia ter levantado mais coisas a esse princípio, poderia. Ela poderia ter feito uma protagonista que, ah, beleza, a mãe dela não deixa, mas eu tô brigando pra ter, sim. Ela tem uma melhor amiga, gente. É claro que a amiga ia levantar pra ela e falar, vamos fazer um perfil aqui pra você e você vem na minha casa usar. Gente, claro que é assim. A gente sabe que é assim. Ainda mais quando a gente tem amigos que tem situação melhor que a gente, né? O cara não compra uma coisa legal, um videogame maneiro, você não vai na casa dele jogar? Vai. Então seria a mesma coisa. Mas enfim, já fiz esse meu comentário desse momento revolt. Aí passando da página 200, o assunto que a autora toca é até um assunto pertinente. É um assunto que ele mexe com algumas coisas, ele faz um pensamento interessante, porque ela levanta a questão do seguinte: será que o fim justifica os meios? Todo mundo brinca com isso, né? Diz que o fim não justifica os meios, enfim, né? Só que no caso que a autora levanta, talvez justificasse. Porque é uma situação tensa que a protagonista viveu no passado, vamos dizer assim. E as coisas vão se desenrolando a partir daí, porque na página 200 que ela descobre a situação. E aí ela vai tendo aquele choque da realidade. Então, vamos dizer assim, ela viveu a vida inteira meio que bloqueada. E esse bloqueio fez com que ela construísse uma coisa nova para a vida dela. E quando essa parede caiu e ela descobriu a verdade, ela ficou sem chão.
Essas 150 páginas que ela trata desse assunto, que eu não quero tocar no que é, porque eu acho que se eu tocar eu vou perder, vocês vão perder toda a graça do livro. E muito cuidado se vocês pegarem uma resenha onde as pessoas tocam no assunto e falam, o assunto que ela fala é esse, vocês perderam toda a descoberta. Porque, como eu falei, a menina levou 200 páginas pra te contar isso. Então, eu acho que é um mega spoiler. Por isso que eu tô aqui evitando de todas as formas não contar pra vocês. É um assunto tenso, é um assunto... Mas eu acho que, mesmo sendo um assunto tenso, a autora poderia ter ido mais a fundo. Eu acho que esse que talvez tenha sido mais um problema desse livro. Foi um livro que ela fala de uma situação grave, de uma situação séria, de uma situação que atinge o mundo inteiro, não só lá nos Estados Unidos, atinge o Brasil. E quando vocês lerem o livro, vocês vão saber do que eu tô falando e vocês vão ver que atinge. A gente tem notícias disso na televisão. Triste por sinal, mas enfim, ela não trabalhou isso muito bem, sabe? Eu achei que ela ia se aprofundar mais, ela ia trabalhar um psicológico, ela ia trabalhar o assunto mais peitudo, sabe? Ela ficou muito a banho-maria, aquela coisa assim, eu vou tocar, mas morde a sopra, né? Eu vou dar uma palmadinha ali de leve, não vou dar uma porrada com força. Então isso foi um ponto que ela poderia ter trabalhado mais e ela não teve coragem disso. Eu achei que ela perdeu uma oportunidade incrível neste livro de ter trabalhado esse assunto e de repente ajudar muita gente que está na situação da protagonista. Fazer um parênteses aqui, eu acho que quando o autor, qualquer autor, tá? Não só falando da Cowley, não. Quando um autor trata de um tema sério, gente, sério, eu acho que ele tem que botar uma coisa forte, uma volta por cima do personagem, porque as pessoas que estão lendo, principalmente os adolescentes, eles sempre se acham que estão atados. E se você bota um personagem que sofre e não consegue resolver, a mensagem que você passa é que assim, não adianta o que você faz, você não resolve. E não é essa mensagem que a gente tem que passar. Eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é aquela assim, filho, você vai sofrer, você vai penar, mas você vai conseguir, você vai dar a volta por cima. Você viu que a personagem conseguiu? É essa mensagem que a gente tem que passar, né, para os jovens. Então eu acho que o autor, ele tem isso na mão dele, porque ele tem essa coisa da palavra, ele tem essa coisa de escrever sobre os assuntos de uma forma bacana. Então, assim, eu invejo muitos autores por causa disso. Essa coisa de sentar num computador e realmente se dedicar a escrever. Eu falo que eu não tenho paciência. As pessoas brincam, você tem ideia. Eu tenho ideia, mas eu não tenho paciência para sentar e escrever. Então, assim, eu admiro muito quem faz. Eu acho que, assim, início de conversa, mesmo quando a história é fraca, eu acho que você sentou e você conseguiu. De repente, merece elaborar mais aquilo, sim, mas você conseguiu ter um início, meio e fim, né? Então, isso é bacana. Então, isso merece um parabéns. A partir daí é outros 500, mas você merece. E quando você toca num assunto desse, você tem que trazer essa tona, você tem que mostrar para os adolescentes principalmente que você vai conseguir dar a volta por cima. Então, um autor tocar superficialmente num assunto sério e não falar nada, às vezes eu prefiro que nem toque, porque eu consigo fazer essa distância. Talvez porque não tenha sofrido o assunto, talvez porque eu esteja muito mais velha lendo sobre aquilo e você já tem uma outra ótica, mas de repente essa pessoa que está ali, ela está vivendo, ela está muito emocionalmente ligada, e eu acho que isso é importante, então os autores têm que tomar cuidado com isso. Então foi um ponto que eu achei que a autora merecia ter ido mais, porque ela foi ousada em tocar nesse assunto. Esse foi um ponto muito positivo desse livro pra mim. Ela foi ousada em tocar nesse assunto, em tratar essa questão de será que o fim justifica os meios, e se justificar, como é que fica essa coisa, né? São essas perguntas que a protagonista começa a se fazer. Uma questão que todo mundo levantou, e eu também levantei, foi que o nome do livro é Hopeless. Em inglês, claro. A tradução aqui ficou como Um Caso Perdido. Eu não acho que Um Caso Perdido foi um bom nome. Porque um caso perdido, gente, pra mim significa uma outra coisa. Um caso perdido é aquela pessoa que você tenta de tudo pra ela e ela fala assim, e você fala, pô, fulano é um caso perdido, não vou dar mais chance não, cara. Eu tento, eu ajudo, o cara tá sempre indo pro buraco.
Você deu a mão e a pessoa não segurou. Sem esperança, que é a tradução literal de hopeless, é outro tipo de sentimento, e é o sentimento que um dos personagens tem. Sem esperança é você achar que você nunca mais vai ver aquilo. É você achar que você nunca mais vai, tipo, sorrir na vida, né? Sem esperança, não tem nada a ver com o assunto, não. É, sei lá, você perder um ente querido. Principalmente uma pessoa importante, tipo o pai, a mãe, o irmão. Você sempre acha que, nossa, a partir de agora eu nunca mais vou, né? Tô totalmente sem esperança. É isso. Você não vai trazer aquela pessoa de volta, né? Nesse consentimento de sem esperança. Então, pra você, qualquer esperança que você tinha acabou. Então, são dois pontos muito diferentes pra tradução do livro. Eu não acho que Um Caso Perdido foi um bom nome pra tradução por causa dos acontecimentos. E a questão do livro tem muito mais a ver com sem esperança do que Um Caso Perdido. Só que, melhor de tudo, é que a Colleen, né? Ela, na verdade, o hopeless não tem nada a ver nem com Sem Esperança, nem com O Caso Perdido. Ele é uma brincadeira dentro da história. E é por isso que talvez nem devesse ter sido traduzido. Ai, devesse ficou ruim, né? Nem deveria ter sido traduzido. Deveria ter sido realmente mantido com hopeless e talvez alguma coisa assim, um momento sem esperança, alguma coisa assim. Porque o Sem Esperança tá mais ligado ao hopeless do que Um Caso Perdido. E assim, a autora brincou muito com isso ao longo do livro também. Eu não sei se às vezes na questão de tradução e se o tradutor não pegar esse feeling, a gente acaba perdendo algumas coisas. Eu fiquei com a impressão de que sim, eu acho que a gente acabou perdendo uma outra coisinha aí na tradução do livro, por causa dessas brincadeiras da autora, a começar pelo título. Então, foi um livro que ele tem um assunto forte, então eu acho que vale a leitura por causa disso. A autora poderia ter sido mais concisa no livro, sim. Tem uma continuação que se chama Finding Cinderella. Na verdade, vai ser o ponto de vista do outro personagem que aparece. Não quero me estender muito, até porque eu só li a sinopse também. Não vi por que ter continuação. É aquela coisa que eu falei lá do início. Eu acho que isso é muito desgastante. Eu acho que se você vai fazer um livro do ponto de vista do fulano, é melhor você fazer no mesmo livro cada capítulo narrando. Você faz uma coisa muito melhor trabalhada. Você faz um livro único, que a galera vibra, né? Uau, meu Deus, é livro único. E você não perde as pessoas, porque é aquilo que eu falei do início também. Você às vezes gosta de um primeiro livro, você não gosta do segundo, você meio que desmotiva. Aí você fala, pô, não sei se eu indico, porque o primeiro é bom, mas o segundo é ruim, entendeu? Eu fiquei um pouco assim, desiludida com esse momento, porque eu achei que essa história ela poderia ter rendido muito mais. Ela tem conteúdo, né? Ela tinha conteúdo para render mais. Mas, infelizmente, não foi assim. Então a gente tem uma continuação. Se eu não me engano, tem um conto aí no meio desse negócio. Com certeza a editora vai trazer a continuação do livro, até porque é o ponto de vista de outro personagem, então vai trazer. E é meio isso, gente. Então, fiquem de olho aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas considerações sobre Um Caso Perdido. Provavelmente a votação para o mês de agosto, né, para vocês escolherem o mais legal de agosto, já deve estar no ar. E eu vou pedir a mesma coisa para vocês conferirem a resenha que foram ao ar em agosto. E aí no finalzinho do mês de setembro a gente bate mais um papo sobre um livro que vocês vão escolher. Bom, eu convido vocês também a conferir a resenha por escrito de Um Caso Perdido. E se você quiser saber mais, quiser saber todas as minhas, né, opiniões aí sobre o blog, confere os resumos também dos livros lidos, né, do Caso Perdido quando eu li, que você vai ver bem momentos diferentes, né, o momento que eu li, o momento que eu resenhei, depois e agora esse bate-papo aqui pra gente fechar esse livro. Beleza? Se vocês curtiram o vídeo, dê um curtir. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva. E é isso. No mês que vem eu volto batendo mais um papo sobre algum livro aqui nessa coluna mais legal dele. Beleza? Super beijo pra vocês. Tchau, tchau.